E eu vou falar um pouquinho também sobre ecotoxicologia aquática, tá? Eu vou focar aqui na aquática, porque né, o foco nosso aqui vai ser mais a aquática, tá? Bom, então, ecotoxicologia, né, é a ciência, né, é a integração da ciência da ecologia com a toxicologia. Quando a gente fala toxicologia, né, quando a gente fala estudos toxicológicos, a gente está referindo a estudos direcionados mais para a saúde humana, né, mais para efeitos de um poluente, por exemplo, efeito de um agente químico ali na saúde humana, né? Já a ecotoxicologia, ela vai focar, né, ela vai fazer os efeitos mais, vai estudar os efeitos nos ecossistemas aquáticos, na biota aquática ali, né, no caso aqui da ecologia, né, da ecotox aquática, né? Então, vai focar mais, né, nos ecossistemas aquáticos. Então, foi uma ciência, né, proposta por René em 1969, é um ramo da toxicologia voltada para o estudo dos efeitos adversos das substâncias sobre os ecossistemas. Então, vai estudar os efeitos de algum poluente, né, sobre a biota aquática ali, tá? Então, é definido como o estudo dos destinos e dos efeitos de substâncias químicas sobre os componentes do ecossistema, baseados no emprego de métodos de laboratório. Então, o que acontece? Estuda, faz testes, né, obtém organismos testes, por exemplo, a gente viu lá no início sobre o zooplâncton, tem a Daphne, por exemplo, né, que é um zooplâncton. Então, às vezes, utiliza a Daphne, coloca ele ali, né, sobre aquela substância ali que quer testar em laboratório, sobre vários tipos de concentrações, e vai verificar, né, qual concentração que pode trazer né, pode causar um efeito naquela espécie ali, tá? E aí vai determinar o que pode causar também, né, qual a concentração que pode causar naqueles ambientes aquáticos ali. Os ecossistemas aquáticos, eles são receptáculos temporários ou finais de uma grande variedade e quantidade de contaminantes. Então, a gente sabe que, né, muitos contaminantes, eles vão, infelizmente, parar na água, né? Então, o ecossistema aquático é um ambiente que recebe muito contaminantes ali. Para adquirir conhecimento sobre os efeitos dos agentes químicos para a biota aquática, têm sido utilizados ensaios de toxicidade com organismos em condições de laboratório. Então, os ensaios, além de possibilitar o estabelecimento de limites permissíveis, eles vão avaliar também o impacto das misturas ali dos contaminantes. Então, por exemplo, para o lançamento de efluentes, né, o CONAMA 430, que trata da disposição e lançamento de efluentes, ele exige que para lançar, né, para a empresa lançar um efluente em um corpo receptor, em um rio, ele tem que fazer esse teste, né, de ecotoxicidade, né, para ver se aquele efluente que ele está lançando ali não está causando algum dano ali àquela biota aquática. Então, é feito um ensaio, né, geralmente esse ensaio é feito com organismos aquáticos, por exemplo, a Daphne, né, algas. Então, geralmente utiliza, por exemplo, a Daphne, verifica várias concentrações daquele efluente, né, e ali depois, aquela concentração ali que causou mais de 50% de morte daqueles organismos, aí joga em um cálculo ali, né, levando em consideração a vazão daquele ambiente, né, daquele efluente, a vazão do corpo receptor, né, que vai receber, e o Q710, né? Então, verifica todo, faz um cálculo ali, verificando tudo isso, para ver se aquele efluente, né, não está causando dano e se pode ser lançado naquele ambiente, naquele rio ali, né, naquele corpo receptor. Então, é necessário que faça, né, esse teste para verificar se aquilo ali não vai causar um dano naquela biota. Um dos mecanismos mais importantes para a degradação de substâncias químicas é a biodegradação. Então, o que é biodegradação? São, né, os compostos, principalmente os orgânicos, eles são biodegradados no ecossistema, né? Então, esses micro-organismos presentes ali, né, fungos, bactérias, vão degradar aquelas substâncias presentes ali. No entanto, algumas substâncias, elas são resistentes a essa biodegradação. Elas não são biodegradadas por aqueles organismos. E aí, essas substâncias que são resistentes, né, alguns pesticidas, por exemplo, né, são resistentes, essas substâncias que são resistentes à degradação ou à biodegradação, elas são problemáticas, porque elas podem acumular no organismo aquático, né? E podem ser, a gente fala bioconcentradas, podem ser bioacumuladas ou biomagnificadas, né? E chegar até a gente, né? Até o homem. Então, a bioconcentração é quando uma substância ela alcança em um organismo uma concentração mais elevada que aquela observada no ambiente a qual este organismo está exposto, ou seja, tem um poluente ali naquele corpo aquático,
né? E aquele organismo, aquele ambiente aquático, quando você faz a análise de um certo poluente ali, né, de um certo contaminante ali, na água, ele vai estar com concentração muito menor do que quando você vai avaliar um organismo, um peixe, por exemplo. Né? Então, na água vai estar com concentração X e no peixe vai estar 10x, por exemplo. Né? Então, essa substância ela foi bioconcentrada. Quando ela foi, né, passou pelo organismo daquele animal ou daquela espécie, né, ela concentrou, ela ficou mais concentrada naquele organismo. Então, a gente fala que ela foi bioconcentrada ali, né, naquele organismo que está exposto aquela substância ali naquele ambiente aquático. Um outro tipo, né, dessas substâncias é a bioacumulação. Então, é o aumento progressivo na quantidade de uma substância química em um organismo ou parte dele, e se deve ao fato de a taxa de absorção exceder a capacidade de eliminação orgânica. Ou seja, tem os peixes ali, e ali tem uma substância. Então, aquele organismo está exposto ali, né? Está, né? Acaba que absorvendo aquela água ali, aquele poluente ali na água. E aí, aquele peixe, durante o período de vida dele, né, ele vai acumulando aquela substância. E aquela taxa que ele absorve é muito maior do que a taxa que ele consegue eliminar. Então, aquilo ali vai acumulando no organismo daquele organismo aquático ali. E assim, por exemplo, um peixe jovem, por exemplo, ele vai ter uma concentração, né, menor do que um peixe mais velho, um peixe adulto, né? Porque quanto mais período ele ficar ali, né, naquele ambiente aquático, ele vai incorporando aquela substância ali no seu sistema, tá? Então, esse processo a gente fala que é bioacumulação. E a biomagnificação, né, que é bastante né, complicado, complexo quando acontece isso, né, qualquer um desses eventos é complexo, é quando há um aumento das concentrações de uma dada substância ao longo da cadeia alimentar, ou seja, concentrações mais elevadas são observadas nos organismos pertencentes aos níveis tróficos mais altos. Então, o que acontece na biomagnificação? Então, por exemplo, um zooplâncton, né, o peixe alimenta do zooplâncton. Então, o zooplâncton está no ambiente ali com um certo contaminante. Então, ele vai estar, né, ele absorveu ali uma carga daquele contaminante. O peixe que alimenta desse animal, desse zooplâncton, ele, além de absorver a carga do ambiente aquático, ele ainda vai absorver a carga do zooplâncton, que está dentro né, do zooplâncton. Então, ele vai ter uma concentração maior do que o zooplâncton. O outro animal que veio alimentar do peixe, ele vai ter uma concentração maior ainda do que esse peixe, do que o zooplâncton, porque ele vai, né, absorver tanto do ambiente que ele está exposto e ainda vai absorver daquele peixe que absorveu do zooplâncton, tá? Então, isso ao longo da cadeia alimentar, né? Quanto mais o organismo estiver no topo da cadeia alimentar, mais ele vai ter concentração daquele contaminante ali, né? Daquela substância ali. E o que acontece, né? Aí o peixe, né? O último peixe lá, né? Digamos assim, daquela cadeia trófica ali, tá cheio de contaminantes, né? Já alimentou ali de vários níveis ali, tá cheio de contaminantes. Aí a gente vai lá e pá, come esse peixe. E aí, né? A gente também vai acabar, né? Ingerindo aquele poluente ali também. Então vai chegar ao homem. Então, um grande problema é essa questão, né? De poluentes aquáticos aí, né? Nos ecossistemas aquáticos. Substâncias persistentes, solúveis em gordura, né? Os pesticidas, organoclorados, né? Outras substâncias que já foram proibidas, mesmo em concentrações baixas, elas podem ser perigosas por um dos mecanismos descritos. Então, é o que eu falei, né? Mesmo se você avalia ali no seu ambiente aquático, no seu ecossistema aquático, aquela concentração vai estar baixinha, né? Não vai causar nada. Daquela água ali, talvez não. Mas ali, aquelas espécies que estão ali, elas vão vir acumulando. Então, quando chegar no último peixe aqui, né, no último nível trófico aqui, aquela concentração ali vai estar alta. Né? Então, vai gerar um problema para aquela espécie, vai gerar um problema para o ambiente aquático, vai gerar um problema para quem é alimentado daquele organismo ali. Tá? Então, mesmo em baixas concentrações, dependendo da substância, né, os pesticidas, por exemplo, vai gerar um problema para né, esse problema de toxicidade. Bom, então os ensaios ectotoxicológicos, eles são feitos mais ou menos, né? Vou explicar mais ou menos como que é realizado um ensaio, né? Então, espécies testes, que a gente chama de espécies testes, né? Que são espécies que são, que podem, né? Que estão na legislação, que podem ser utilizadas para avaliar, né? A toxicidade dos ambientes aquáticos, por exemplo. Elas são expostas a várias concentrações de uma ou mais substâncias durante um determinado período de tempo. Então,
você quer avaliar uma certa substância ali, né? Então, você coloca, por exemplo, um peixinho ali, né, no aquário, coloca aquela substância em várias concentrações e vai verificar qual a concentração que trouxe dano para aquela espécie, por exemplo, né? Um tipo de ensaio ali que vai verificar qual o dano dentro de um determinado tempo, né? Dependendo da espécie, dependendo do teste, você vai deixar ali 24 ou 48 horas e vai verificar ali qual, né, espécie ali, qual a concentração que trouxe um dano para aquela espécie, tá? São observados efeitos sobre as funções biológicas fundamentais, crescimento, reprodução, morte. Então, dependendo da espécie, né? Então, quando você, por exemplo, faz esse teste com algas, então você vai verificar o crescimento. Então, quando ocorre um poluente ali que está causando algum dano naquela espécie, né? Geralmente o crescimento daquele organismo ali não vai acontecer, tá? Ou na reprodução, ou mesmo a morte, né? Então, alguns peixes, por exemplo, né, causa letalidade ali, aquela substância, né, vai afetar aqueles organismos diretamente ali, tá? Os microcrustáceos, que é lá do zooplâncton que a gente viu, são um dos representantes dos consumidores primários, que são muito utilizados, né, em ensaios ecotoxicológicos. Então, por exemplo, a Daphnia similis, né, que é um tipo de zooplâncton que verifica a mobilidade desses organismos. Então, geralmente, né, coloca essa Daphnia, por exemplo, coloca ele no laboratório, né, 6 Beck por exemplo, vamos falar aqui de efluente, né? Então, coloca o efluente ali, né, bruto, 100%, coloca o efluente diluído ali, faz várias diluições, né, 50, 25, várias diluições ali, e coloca as dáfnias lá dentro, né, desse ambiente. E tendo aqui um grupo controle, né, um grupo com água limpa aqui, né, com água só com nutrientes, para essas dáfnias, onde esse grupo aqui, esse grupo controle, essas dáfnias não podem sofrer nada, né, tem que permanecer tranquilas ali. E aí coloca, né, esses organismos dentro desses recipientes, né, e verifica ali qual daquelas concentrações ali, claro que a 100% é só para avaliar, né, que dependendo da concentração ali, a 100%, né, dependendo do seu fluente, 100% não vai avaliar muita coisa. E aí você verifica qual concentração causou a morte de mais de 50%, ou a mobilidade, né, no caso da DAP, a mobilidade que a gente avalia, causou mais de 50%, né, afetou mais de 50% desses organismos, tá? Então, por exemplo, a concentração que você fez ali, a diluição que você fez de 25%, né, causou mais de 50%, né? Tem ali 12 dados, 6 morreram, né, 7 morreram, na verdade, mais de 50%, né, 7 morreram. Então, isso indica que aquela concentração, né, aquela diluição ali de 20%, 25%, fez com que, né, aquele organismo ali, né, ele sofresse algum dano nessa concentração, acima de 50% dos organismos morreram. Então, isso né, mais ou menos o teste que a gente faz no laboratório. E aí, depois você usa aquele valor que foi, né, que esteve acima de 50%, para calcular se aquele efluente seu está causando algum dano. Aí vai avaliar ali a vazão daquele efluente, a vazão do manancial que vai receber, e aquele valor ali daquele cálculo, né, vai ter que ser menor do que esse valor que afetou mais de 50% daqueles organismos, tá? Então, esse é um dos testes que é realizado para efluentes, por exemplo. Os ensaios de toxicidade com organismos de água doce têm como objetivo avaliar os possíveis impactos da substância ou do agente microbiológico sobre as comunidades presentes nesses ambientes, né? Então, vai avaliar ali não só efluentes, né? Eu falo de efluentes que a gente trabalha com isso, mas tem né, diversos poluentes, diversos contaminantes que você pode, né, avaliar ali qual que é a concentração, o que esse contaminante pode causar na biota aquática, pode causar a nível de molécula, de célula. Então, é um estudo, né, muito, muito rico e que pode ser realizado por diferentes tipos aí. Então, eu coloquei aqui 3 tipos de ensaios, né, que pode ser realizado, por exemplo, de toxicidade, né, que são, por exemplo, o ensaio com algas. Então, no caso, quando utiliza algas, avalia o crescimento desses organismos, tá? Então, coloca as microalgas, né? Geralmente utiliza microalgas, né? O fitoplâncton ali. Coloca essas microalgas ali durante um determinado tempo, 96 horas, e ali verifica, né, o crescimento, o desenvolvimento desses organismos ali, né? Qual concentração ali que inibiu o crescimento dessas microalgas, tá? É um tipo de teste utilizado também com microalgas. Um outro tipo de teste é o que é feito com a DAV, né, com os microcrustáceos. Então, a DAV, popularmente, ela é conhecida como pulga d'água, tá? Então, esse ensaio, ele é considerado um ensaio agudo e avalia a inibição da mobilidade do organismo de 24 a 48 horas.
Então, a gente tem dois tipos de toxicidade. Nós temos a toxicidade, né, o ensaio que a gente fala agudo e o crônico. Então, vamos dar um exemplo aqui da gente mesmo. Né? Então, quando você, por exemplo, gera um medicamento ali, né, que é em alta concentração ali, que é tóxico, por exemplo, alguma coisa assim, né, alguma coisa ali que é tóxica. E ali, aquele efeito, né, aquele dano ali, ele aconteceu numa proporção rápida, né? Então a gente fala que é um efeito, uma toxicidade aguda, né? Aconteceu em pouco tempo. Quando isso é a longo prazo, né, é mais demorado, no caso, por exemplo, de alguns que causa câncer, né, é um processo mais demorado, vai acumulando ali no seu organismo, né? Então, isso aí a gente fala que é um efeito tóxico, né? Tóxico, crônico, né? Que aquilo ali foi acumulando ao longo do período. Então, quando demora um tempo, né, leva um tempo para ter aquele efeito, a gente fala que é crônico, né? Um efeito crônico, uma toxicidade crônica. Quando é um efeito rápido, a gente fala que é um efeito agudo, tá? Uma toxicidade aguda. No caso da Daphne, por exemplo, a gente considera que é um efeito agudo, né? Então, essa mobilidade desses organismos é avaliada em 24 a 48 horas. E todos os ensaios realizados com esses organismos, né, a gente utiliza organismos jovens, tá? Organismos, a gente fala neonatos, né? Organismos jovens ali para fazer esses ensaios. E um outro tipo de ensaio que eu coloquei aqui também é o ensaio, né, agudo, o ensaio que a gente faz com peixe. Então, geralmente causa a morte, né, desses peixes em 48 a 96 horas, dependendo ali da concentração e do poluente. Então, o Daniel Henry, né, o Paulistinha, é uma das espécies mais utilizadas. Então, coloca aquela espécie ali, né, em diversas concentrações e vai verificar ali, né, em 48 a 96 horas, qual concentração ou qual efeito, né, trouxe ali para aquele organismo aquático ali, né, naquele ensaio que você faz em laboratório, sobre todo, né, tem que ter todo um cuidado com temperatura, com tudo para esses organismos, tá? Então, esses são os ensaios mais utilizados, né, além de outros tipos, né, diversos tipos de ensaios de organismos que podem ser utilizados também. Bom, então isso foi o que eu trouxe aqui, né, para vocês hoje sobre as macrófitas, tá? E também sobre a toxicologia, né? Tentei resumir, né, tentar falar de uma forma mais simples. A ecotóxico é bem complexo, às vezes, de falar, né? Eu tentei fazer de uma forma mais didática, talvez, para passar para vocês, tá? Então, foi isso que eu trouxe aqui hoje.